nós fazemos a obra, né, com a ajuda da parte de Deus, claro, mas também nós precisamos envolver não só a obra de Deus no nosso coração, mas o Deus da obra no nosso coração. Quantos estão entendendo a diferença? Amém? Ou seja, nós não podemos, né, servir aos irmãos ou servir, né, a obra de Deus sem primeiro entender que nós fomos chamados para servir o Deus da obra. Amém. E isso conta, né, isso faz parte, na verdade, do nosso relacionamento com Ele, né? Lá em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse bem rapidinho lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, 2 Coríntios 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Diga comigo, comunhão do Espírito Santo. Amém. Então veja, a Bíblia fala sobre a graça do Senhor, fala sobre o amor de Deus. Você precisa operar em todas essas coisas, principalmente lidando com crianças, não é verdade? Você tem que ter muita graça, e eu admiro você demais, né? Porque é algo que eu não tenho, né? Amém? Cada um opera dentro do chamado, né? Cada um opera dentro da habilidade que foi chamado por Deus. Mas a Bíblia fala da graça do Senhor, a Bíblia fala aqui do amor de Deus, mas a Bíblia também fala nesse versículo sobre a comunhão. Diga comigo, koinonia. Porque essa palavra no grego, koinonia, e a palavra koinonia significa associação, intimidade, companheirismo e responsabilidade. Então, apesar do Senhor ter nos chamado, nos dado uma graça para operar dentro daquilo que Ele nos chamou para fazer, nós temos o amor de Deus que vai inundar o nosso coração, e porque andamos em amor, vamos saber alcançar essas pessoas para quem Deus está nos chamando, dentro do departamento que nós servimos. Mas também existe a comunhão, a koinonia do Espírito Santo, que precisa estar acontecendo na nossa vida, amém? E essa koinonia, não é justamente essa associação, é essa intimidade, é esse companheirismo e também responsabilidade, amém? Diga comigo, associação, intimidade, companheirismo e responsabilidade. Koinonia engloba essas palavras que nós acabamos de repetir, amém? E obviamente a associação é que você está associado ao Senhor, associado à palavra dele, né? Mantendo o seu coração avivado, mantendo o seu coração conectado com o Senhor, né? E como Daiane falou aqui, vai haver coisas que naturalmente você não vai saber fazer, mas o Espírito vai saltar do seu coração aí, de como lidar com aquela situação, lidar com aquela criança, lidar, né, com até o pai, o responsável daquela criança. E sabe, essa associação do Espírito Santo, essa intimidade que devemos desenvolver, esse companheirismo que devemos desenvolver, né, com a pessoa do Espírito Santo, no nosso relacionamento com o Senhor, vai nos deixar mais precisos de como servir ao Senhor, amém? E eu queria falar um pouquinho sobre essa última palavra, né? Essa última definição que nós vemos aqui da palavra koinonia, que é a palavra responsabilidade, amém? Nesta comunhão que nós temos com Deus e com a sua palavra, existe algo chamado responsabilidade que cabe a nós. É nossa responsabilidade mantermos o nosso coração avivado. É nossa responsabilidade mantermos o nosso coração afiado, entonizado, amém, sintonizado com a palavra de Deus e com a presença de Deus no nosso coração. Eu queria te levar para o livro de Levítico. É Velho Testamento, mas a gente pode aprender algumas coisas aqui em Levítico, no capítulo 6, por favor. Levítico capítulo 6, no versículo 12. Levítico capítulo 6, versículo 12. Diz assim: o fogo, pois, arderá sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a
pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? O Senhor estava constituindo aqui a lei do holocausto, Ele estava dando instruções de como é que as pessoas naquele tempo iriam servi-lo, como é que as coisas, né, dentro da lei, né, iriam funcionar. Mas é interessante porque Deus disse, olha, o fogo não se apagará. Aleluia.